Olá, boa tarde. Está no ar mais um programa TV Diagnóstico. Vamos falar de obesidade. De acordo com o recente levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, 48,5% da população já está acima do peso. Dentro dessa população, o percentual de obesos é de 15,5%. Então, está na hora da gente tomar conta, tomar cuidado do nosso corpo. Mas nem sempre isso é fácil. Exercícios físicos, dieta, é indicado e as pessoas já têm conhecimento disso. Mas a dificuldade também é muito grande. Nem todos conseguem. Falar é fácil, difícil é se comprometer com isso. Conosco hoje aqui para conversar sobre essa obesidade, sobre o desdobramento das pessoas que têm a saúde do corpo com a obesidade, né, o peso aumentado, sobrepeso, está a doutora Camila Nunes, psicóloga. Ela é psicóloga clínica, especializada em psicologia clínica, escolar e organizacional. Muito prazer em te receber aqui, doutora Camila. Olá, boa tarde. Muito obrigada. E vamos lá, vamos falar sobre um olhar mais profissional, né? O que é obesidade? A obesidade é uma doença? Bom, a obesidade ela é caracterizada pelo acúmulo de tecido adiposo no organismo, né? Esse acúmulo acontece em decorrência de uma ingestão calórica superior ao gasto energético. Então, a gente classifica hoje a obesidade como uma síndrome multifatorial. O que isso quer dizer? Que a obesidade ela tem várias causas, nunca é uma causa só. Então, a gente entende como causa da obesidade tanto fatores internos, né, que são os fatores endógenos, como um desequilíbrio endócrino, neuropsicológico, né, a síndrome metabólica, quanto fatores externos ao sujeito, né, que a gente chama de fatores exógenos, que é o ambiente, o comportamento alimentar, o sedentarismo, né? Falando da nossa cultura aqui, alimentar, do Brasil, esses fatores externos, eles propiciam bastante essa alimentação errada. Como é que é isso? A gente vê um crescimento muito da alimentação fast food, né? Então, hoje, as mulheres saíram de casa, foram para o mercado de trabalho, né? Já não passam mais tanto tempo cozinhando, então as pessoas se alimentam muito fora de casa. E isso propicia uma alimentação inadequada, né? Rica em gordura, rica em carboidrato, e isso acaba contribuindo para o aumento de peso, sem dúvida. E falando no desdobramento disso, o que compromete na vida da pessoa, né, essa má alimentação e essa doença, no caso, já que a gente já sabe que é uma doença? A síndrome da obesidade, né, a doença da obesidade, ela traz muitos comprometimentos para a saúde do sujeito. E a gente consegue perceber esse comprometimento em 3 grandes áreas, que é a área psicológica, a área física e a área social. Na saúde psicológica, a gente percebe um sentimento de baixa autoestima, sentimentos de inadequação, pensamentos de desqualificação, às vezes um humor deprimido. Na área biológica... Mas dizem que o gordo é sempre feliz, né? Isso aí não... às vezes sim, né? Às vezes não. Então, a gente percebe esse desdobramento, mas não é também um padrão rigoroso. É uma coisa mais externa. Não é uma coisa que a gente enquadra ali o paciente. Entendi. Né? Então, a gente tem alguns norteadores aí, algumas coisas que a gente pincela numa média. Certo. Né? Então, assim, a gente percebe como na área na parte biológica... o comprometimento na saúde física em si. Certo. Então, desenvolvimento de hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é, né, aumento do nível de colesterol, apneia do sono. E o prejuízo na área social também, porque muitas vezes esse paciente que está obeso deixa de estar com a família, se sente muito cansado, então deixa de ir a festas, de estar com os outros. Socialmente excluído, né? Acaba se afastando. Então a gente consegue perceber esse prejuízo global mesmo na vida do portador de obesidade. E assim, ele foi tema, a gente teve em setembro a saúde do coração aqui na TV Diagnóstico. E o que a gente percebe é que é realmente um vilão, né?
Além disso, depois veio o Outubro Rosa, que a gente falou do câncer, que também a obesidade, apesar das pessoas não destacarem muito, mas também tem alguns casos de câncer que se desenvolvem a partir da obesidade, né? Então, quer dizer, é um vilão que realmente precisa ser muito bem acompanhado. Agora, a gente está falando desse vilão e dessas formas de obesidade, a gente tem uma tabela aí que fala da forma, né? Uma forma de calcular o sobrepeso, que é através do IMC. Vamos colocar essa tabelinha aí pra gente. Está um pouquinho desconfigurada ali, mas fala IMC é quilograma por... o peso dividido pela altura ao quadrado. Certo. O IMC é o índice de massa corporal, né? Então, tem como ajustar isso aí? Não, né? Já estava assim, tá. Foi erro de adequação ali. O espaço está pequeno também para ele. Fala. Então, o cálculo de IMC é uma medida científica, assim como outras que nós temos, para ajudar, auxiliar no diagnóstico da obesidade. Certo. Então, a gente tem algumas medidas quantitativas, o IMC é uma delas, aí a gente tem a tabela de peso vezes altura, né? Eu até fiz a minha aqui como exemplo, 62 quilos, 1,58 m, que eu tenho 62 quilos, 1,58 m. Eu fiz 1,58 m vezes 1,58 m, né? Que seria aí isso. Vai dar um resultado. Deu o resultado de 24,84, e aí eu estava 24,84, aí a gente tem uma outra tabelinha também para mostrar, que também, essa tabela tá melhorzinha ou não, gente? Melhor a gente nem usar, né? Vê a outra tabela sua, Thiago, que fala dos níveis. Essa a gente tem um pouquinho os níveis de obesidade, até a partir de 20, você consegue ver ali? Sim. Então, vamos comentando ali. E o risco aumenta a partir desse grau? Fala um pouquinho do risco a partir do sobrepeso. Sim, a partir do sobrepeso, o paciente já está com um grau elevado de desenvolver doenças, né? E com isso, acaba diminuindo também a expectativa de vida. Conforme esse grau de obesidade vai aumentando, né? Ele sai do sobrepeso, passa para uma obesidade grau 1, 2, 3, que já é classificada como obesidade mórbida, certo. Esse risco passa a ser de elevado para muito elevado e elevadíssimo. Então, quanto maior a obesidade, mais riscos o paciente tem de desenvolver doenças impactantes na sua qualidade de vida, né, e até mesmo de sofrer um mal súbito. E esse grau, a partir de quando a pessoa já tem que tomar uma primeira providência? Porque esse cálculo, lógico, que eu fiz em casa, mas às vezes a pessoa não se sente gorda, né, e vai levando. Como é que você acha que a pessoa deveria ter um pouquinho mais de atitude para procurar uma ajuda? A partir do sobrepeso, o paciente já tem que ficar atento, né? Ele engordou, está acima ali da faixa adequada para o peso, né? Para a altura dele, para a idade. Então, ele já tem que ficar atento. Agora, também não pode sair daí já fazendo dieta, já tomando medicação, né? É importante ele procurar um acompanhamento especializado para ver o que está causando esse sobrepeso, né? Para ele sair dessa faixa de sobrepeso para o peso normal, adequado para a estatura dele. E aí, assim, a gente até vê, né? Muita gente olha e fala assim, nossa, né? Como é que essa pessoa chegou a esse peso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma das coisas que mais deve machucar uma pessoa que às vezes não consegue dentro daquelas primeiras atitudes, que é dar uma corridinha, aquela que você excede, vou dar uma corridinha, vou fechar a boca, né? E vou conseguir. O que esse paciente sente e aonde ele pode realmente recorrer? Infelizmente, a obesidade envolve muito preconceito, né? E eu acredito que esse preconceito ele vem muito por conta da falta de informação. Então, o paciente ele não se tornou obeso porque ele quis, né? Porque ele é preguiçoso, ou porque ele não seguiu a dieta corretamente, ou porque ele não tem força de vontade. Não, a gente já sabe que o que causa a obesidade é uma série de fatores, né? Nunca é uma coisa só. Então, o paciente ele sofre com tudo isso e vai buscar o tratamento, né? Certo. E aí vem aquelas revistinhas que eu até comentei com você. Qual é a tua opinião com relação a isso? Porque o primeiro impacto, eu tô gordo. Aí ele vai numa banca de jornal, tem uma série de dietas lá, dieta colorida, dieta da lua, dieta do... Qual é a tua indicação com relação a isso? Assim, falar dessas dietas é muito complicado, né? Porque são dietas universais que as pessoas chegam ali, fazem em casa sem supervisão. Então, assim, é sempre bem complicado mesmo.
né? Então, o paciente que está se percebendo, a pessoa que está se percebendo um pouco acima do peso, o importante é buscar fazer essas regular a alimentação, procurar fazer atividade física, que independente de estar com sobrepeso, é importante fazer atividade física, cuidar da alimentação por conta da saúde, mas se isso acontecer, procurar um profissional especializado, ir no nutricionista, porque ele vai fazer essa avaliação e vai fazer a prescrição mais adequada. E essa avaliação é caso a caso mesmo, né? Não dá para pegar a dieta da tia que tem 50 anos, que tem outro ritmo de vida, a dieta da sopa e aplicar para si. Porque às vezes a pessoa até consegue perder peso, né? Mas esse peso nem sempre é satisfatório e nem sempre é fácil de manter a longo prazo. Então acaba desencadeando naquele efeito sanfona, a pessoa faz a dieta e emagrece um pouquinho. Para a dieta, engorda o dobro. Então isso é muito prejudicial para a saúde. É impressão minha ou a parte psicológica tinha que realmente ser uma disciplina, deveria ser um trabalho multidisciplinar, todo profissional ligado a essa área deveria associar uma terapia, um acompanhamento psicológico, porque você fala da nutrição, mas aí aquela pessoa sai dali com aquele grau de ansiedade, e aí, é mais a cabeça do que o corpo, então é impressão minha ou vale a pena mesmo um tratamento multidisciplinar nesse caso? Está interligado, né? Então o paciente quando ele vai no consultório, sai com a dieta, mas é negligenciado o fator emocional, ele acaba não obtendo resultado, né? Então é importante, sim, a gente precisa considerar o fator emocional, o fator psicológico. Às vezes tem presença de ansiedade, o que desencadeia, né, a alimentação exagerada pode ser ansiedade, às vezes tem a presença de uma compulsão alimentar, às vezes o paciente não consegue por ele próprio, criar um outro hábito alimentar. Então esse suporte multidisciplinar é muito importante. Então, gente, a gente está conversando aqui com a doutora Camila Nunes. Ela é psicóloga e trabalha hoje na clínica. Pode falar um pouquinho de onde você está trabalhando, que no segundo bloco a gente vai falar exatamente das indicações de cirurgia e medicação no caso de obesidade. E hoje você trabalha no Instituto... Isso, o Instituto da Obesidade, que funciona aqui em Petrópolis, né, junto à Clínica Vivere e Clínica Médica, ali no Valparaíso. Então ali o nosso foco, né, além das outras áreas que trabalham ali, a gente faz o tratamento para o paciente que é portador de obesidade. Então não fala mais não, deixa a pessoa curiosa, porque assim, aqui em Petrópolis a gente tem clínicas, né, com essa estrutura, provavelmente é uma estrutura multidisciplinar, onde os médicos trabalham em cima exatamente da tua necessidade, e no próximo bloco a gente vai trazer exatamente quais são os casos de indicação da cirurgia bariátrica, que tem até 2 tipos de cirurgia, e o uso de medicação. Não sai daí não, que a gente volta já. Doutora Camila Nunes está aqui com a gente num papo muito gostoso, conversando sobre obesidade. A obesidade que hoje atinge 48,2% da população aqui no Brasil, e o índice é muito alto, e a gente tem as indicações normais, que é a dieta, exercício físico regular, só que nem sempre o paciente, porque a obesidade é uma doença, ele consegue entrar num ritmo e reduzir o seu peso. Então, conosco a doutora Camila Nunes, do Instituto de Obesidade, aqui de Petrópolis, que fica no Valparaíso, né? Isso. Já estive até lá visitando. Avenida Portugal. Clínica Vivere. E a gente tem, assim, um pouquinho mais de curiosidade, então, quando é indicada a cirurgia de redução do estômago? Quando é indicada essa cirurgia, doutora? A gente falou aí um pouquinho da obesidade, né? O tratamento da obesidade, ele pode ser clínico, como a gente falou antes, com uso de medicação, exercício físico, dieta alimentar, e ele pode ser cirúrgico também. Então, quando é que o paciente tem indicação para fazer a cirurgia? Quando ele está com IMC acima de 40, né? Quando ele está com IMC igual ou superior a 35, mas com presença de comorbidades. O que a gente chama de comorbidade? São aquelas doenças agravadas pela obesidade ou desencadeadas pela obesidade. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, problemas cardiovasculares, apneia do sono, problema nas articulações, né? Paciente que tem falência, né, histórico de falência em outros tratamentos para obesidade.
Então, esse paciente tem indicação para fazer cirurgia bariátrica. Eu esqueci de fazer uma pergunta no primeiro bloco. Genético também? É um problema genético, a obesidade? O fator genético, ele está naquele fator que a gente falou de Biológico. endógeno, né? São as causas endógenas, a genética, a parte endócrina, a metabólica, a neuropsicológica, né? Então, a gente estava falando agora da indicação, Isso, né? A indicação das pessoas. Então, a falência em tratamento, histórico de falência em outras tentativas, ter pelo menos 5 anos de evolução da obesidade. Então, paciente que engordou há 6 meses, a gente vai investigar a causa desse sobrepeso, do porquê que engordou, vai fazer outras tentativas antes de indicar a cirurgia bariátrica. E o que contraindica a cirurgia bariátrica, né? O paciente que apresenta um quadro de psicose grave ou uma demência severa, então a gente contraindica a cirurgia porque ele não tem consciência de si, né? Certo. Então, a gente contraindica. E o paciente que faz uso abusivo de substâncias lícitas ou ilícitas, né? Álcool ou outras drogas. O paciente que faz uso abusivo ou é dependente dessas substâncias. Então, essas são as 2 contraindicações. Mas é claro que já numa avaliação inicial, né? Mas é claro que é sempre fazer uma avaliação clínica bem detalhada, porque às vezes inicialmente o paciente não se enquadra nesses critérios, né, para contraindicação, mas tem outras doenças. Então, a avaliação do médico clínico, a avaliação do restante da equipe é sempre muito importante. Às vezes o paciente pode ter uma contraindicação temporária, né? Se o paciente está com uma depressão severa, ali naquele momento a gente não vai indicar a cirurgia, a gente vai tratar primeiro a depressão, depois ele vai ser liberado para a cirurgia. E assim, tá na moda? Tá na moda fazer essa cirurgia? Porque há um tempo atrás, acho que uns 6 meses atrás, até só se falava, né, até um pouquinho mais, só se falava na redução do estômago. Você encontrava eu fiz, e assim, como é que é isso? A gente já sabe que tem essa restrição, que não é para todos. Mas como é que é essa, quando é que se define? Bom, você realmente é paciente para fazer redução de estômago? Normalmente, a porta de entrada da cirurgia bariátrica é o médico cirurgião. Então, a pessoa que está ali acima do peso, que já há muitos anos vem tentando, ele vai procurar o cirurgião porque ouviu uma amiga que fez, que deu certo, então ele vai buscar. Nessa primeira consulta, o cirurgião vai avaliar se é caso de cirurgia ou não. Então, se o paciente estiver enquadrado nesses critérios, o paciente vai indicar, e aí o médico vai indicar. E aí, a partir disso, o paciente vai passar pelo restante da equipe para a gente preparar o paciente para todo o procedimento. Agora, quem são as pessoas para orientar? Tem o médico cirurgião, né, que é o Dr. Marcos Fernandes, as psicólogas da equipe, que sou eu e a doutora Ana Clara, as nutricionistas, né, e tem os outros profissionais que fazem o suporte, o endocrinologista, cardiologista, porque todo paciente que vai passar pela cirurgia bariátrica, ele vai passar por essa equipe para poder prepará-lo e vai também fazer todos os exames que precisam de risco cirúrgico, de endoscopia. Então, a equipe acompanha esse paciente, né, em todo esse pré-operatório e faz o encaminhamento para os outros profissionais que se faz necessário. Vou fazer uma simulação aqui, né? Uma pessoa chegou a... Porque até uma coisa que eu ouvi falar, até se você me confirma isso, existem pessoas que quando recebem a negativa, olha, você não está no quadro, não é indicado para você fazer essa cirurgia, você não está dentro das condições que a tua equipe acha de acordo para fazer, e ela engorda. Existem casos que a pessoa busca engordar para poder voltar e dizer, olha, agora eu estou no peso para fazer. Isso realmente acontece? Isso existe sim, né? Mas aí a gente cai naquele critério da indicação. Se o paciente está acima do peso, mas ele não tem mais de 5 anos dentro de uma faixa de média de peso, aí a gente não vai indicar a cirurgia. Entendi. Né? Mas aí, no caso é um caso da clínica, né? Porque a gente sabe que existem outros lugares... Na verdade, esses critérios são critérios referendados pela Sociedade Brasileira, né? Pela Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica. Certo. Então, são critérios padrões, né? Assim, são critérios que todas as equipes deveriam seguir. Entendi. Agora, fala para mim também, esse tempo, agora na mesma simulação, eu cheguei lá, fiz essa avaliação entre todos esses profissionais, como você já passou para gente, estou dentro das expectativas, quanto tempo vai demorar, então, para que isso aconteça? Não existe um tempo fixo, né? O paciente ele vai chegar lá, vai passar pelo cirurgião, tem indicação,
ele vai passar pelos outros profissionais. No caso da psicologia, eu costumo pedir pelo menos 4 sessões com o paciente. Então, a gente vai ficar aí pelo menos um mês com uma sessão por semana. Certo. Nesse tempo, a gente avalia presença de psicopatologia, presença de transtorno alimentar, a gente prepara o paciente para todo o procedimento, vai passar o máximo de informações possíveis para que o paciente se sinta seguro. Certo. Né? Então, assim, isso é muito relativo. Tem paciente que em um mês consegue fazer todos os exames, consegue passar por todos os profissionais. Tem paciente que demora mais um pouquinho. Então, assim, a gente tem uma média aí de 2 meses de preparo do paciente, mas não é fixo, né? E o ato em si? O tempo demora quanto uma cirurgia dessa, aproximadamente? De 1h30, 2 horas, né? O paciente, ele faz a cirurgia, ele vai passar por um período de internação de 3 a 4 dias, sai da internação, ele já vai para casa, aí fica um período de 15 dias afastado das atividades laborais, né, se recuperando. Certo. Depois ele volta às suas atividades com algumas restrições, né? Pega peso, subir escada. Esse mito, vamos lá, porque assim, eu também, o que a gente passa aqui, informação para o nosso telespectador, são coisas que a gente ouve, você ouve, eu ouço, e a gente quer tirar as dúvidas justamente com quem tem um olhar diferente, que é um olhar profissional. O pós-cirúrgico, né, a restrição alimentar, essa é a pior hora na parte psicológica de quem fez essa cirurgia? Esse apoio tem que continuar? No pós-operatório, o paciente continua todo o acompanhamento multiprofissional como foi feito no pré-operatório. Então, saiu da cirurgia, foi para o quarto, o paciente já inicia a dieta líquida, depois ele vai passar por um período de dieta pastosa, até retomar a alimentação sólida. Então, ali, a equipe da nutrição já faz todo o acompanhamento, suporte, com cardápio. E aí, nesse período, assim que o paciente tem alta para voltar para suas atividades laborais, ele também já volta para o consultório com acompanhamento psicológico. Então, a gente avalia se o paciente está ansioso, como é que está a relação dele com ele mesmo, com a comida, com o outro, porque muitas coisas às vezes mudam, né, depois da cirurgia. Então, esse suporte, ele continua no pós-operatório para realmente o paciente ter mais chance de sucesso nesse procedimento. Então, quando a gente falou lá do comprometimento que a obesidade traz, na parte física, na parte psicológica, na parte social, a gente vai abordar todas essas áreas também no pós-operatório, né? A gente aborda tanto no pré quanto no pós. Eu imagino, porque assim, a expectativa dele, eu acho que é uma das maiores é se olhar no espelho, não sei, é verdade isso, assim, depois que termina tudo? Assim, os pacientes, eles normalmente não sentem dificuldade nesse pós-operatório imediato, né? Igual você falou, logo depois da cirurgia, como é que fica com a alimentação? O paciente, ele se sente saciado, né? Porque a cirurgia traz a sensação de saciedade, então ele não sente fome, mas às vezes sente falta de mastigar. Né? Então, a gente vai trabalhando o que causa essa falta, né? É a ansiedade? Não é? Como é que fica a oralidade? Como é que fica o prazer? Porque às vezes a única fonte de prazer era a comida. O que o paciente vai descobrir de fonte de prazer? Socialmente, né? Vão num churrasco com os amigos. E agora? Não tem mais churrasco, não tem mais amigos? Não é assim, né? As atividades estão sempre em volta da comida, em volta da mesa, né? A gente sai para jantar, sai para ir na pizzaria. Então, ele não pode mais fazer isso? Não, ele pode, né? Então, depois da cirurgia também é um período de autoconhecimento, de conhecer os limites do teu corpo, o que ele pode comer, o que não pode, o que faz bem, o que não faz. Entendo. Bom, a gente tem um pouquinho, está terminando o nosso bloco aqui e o papo rendeu. O papo rendeu, o papo é muito bom, a informação é muito preciosa para quem busca, né, informação sobre esse assunto de obesidade, mas assim, a gente tem outras oportunidades de receber a doutora aqui. Mas assim, só para finalizar, a prescrição médica, a medicação, a sibutramina, como é que é esse mito aí? A prescrição médica, ela é um dos instrumentos do tratamento clínico da obesidade. Então, medicação, exercício físico, dieta, terapia comportamental, né, vai auxiliar o paciente na redução de peso. O paciente que tem IMC entre 25 e 30, com fatores de risco, né, hipertensão, diabetes, pode tomar medicação. Então, assim, algumas medicações já estão proibidas. Certo. Né? Paciente com IMC acima de 30 também tem indicação para medicação. Porém, essa indicação é muito criteriosa também, né? Então, o profissional, o endocrinologista que vai receitar, vai fazer toda a avaliação clínica daquele paciente para saber qual a substância ele vai indicar, né? A sibutramina é uma delas. Certo. Né? A gente tem outras com outros mecanismos de ação. Então, gente, quer saber mais?
fica aqui com a gente no canal da TV Diagnóstico, porque aqui a informação chega para você dessa maneira, de fonte segura, com profissionais competentes, estudiosos, né? Cada um dentro do seu segmento. E a doutora Camila quer deixar algum recado para a população? Né? Quem tiver interesse, quiser fazer uma avaliação, buscar o Instituto da Obesidade, lá tem profissionais preparados para poder avaliar, indicar o tratamento mais adequado. Então, o Instituto da Obesidade fica na Avenida Portugal, na Clínica Vivere, tem um telefone? Número 313. O telefone eu não vou saber de cabeça. Não sabe de cabeça, mas não tem problema. A clínica está lá, é pertinho do Hospital SMH. Isso, próximo ao Hospital SMH, exatamente. Isso. Então, gente, fica aqui o recado e a gente volta no próximo bloco com Mário Vasques, corretor de seguro, que vai falar com a gente sobre um outro vilão aí da época, que é plano de saúde. Fica aí, a gente volta já.